Cara aluno e cara aluna do primeiro ano, sou o professor Luiz Alberto, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de revisão da PO2 do segundo trimestre. Neste vídeo a gente vai procurar abordar de maneira bem objetiva alguns conceitos importantes que nós abordamos no decorrer aí do segundo trimestre, principalmente na segunda parte do segundo trimestre. É importante destacar inicialmente que os conceitos que nós abordamos estavam relacionados ao mundo do trabalho. Bom, inicialmente nós abordamos aí de que maneira que o Emile Durkheim observa o trabalho. É importante destacar que a preocupação do Emile Durkheim sobre o mundo do trabalho é conseguir entender e compreender como que esse mundo do trabalho é organizado na sociedade moderna. Mas para entender como o mundo do trabalho é organizado na sociedade moderna, ele acaba remetendo as suas pesquisas para sociedades que são consideradas sociedades pré-capitalistas, ou seja, sociedades não modernas. Então, Durkheim vai construir um cenário de que para entender o mundo do trabalho, a gente tem que entender o perfil da solidariedade na qual a sociedade está inserida. E o Durkheim destaca a existência de dois tipos de solidariedades presentes aí nas diversas formas de sociedade. Ele vai destacar que existe uma solidariedade chamada solidariedade mecânica e uma solidariedade chamada solidariedade orgânica. No caso da solidariedade mecânica, é diretamente relacionada às sociedades pré-capitalistas, ou seja, um agrupamento indígena ou aquelas sociedades que não chegaram ainda a ter as características que marcam aí a sociedade capitalista. O Durkheim vai dizer que essa solidariedade mecânica ela inibe o processo de transformação social dessas sociedades. Logo, a forma de divisão do trabalho é uma divisão mais simples. Pode ser uma divisão sustentada em idade, sustentada em gênero, sustentada em elementos bem superficiais. Dito que o desenvolvimento social ele é bem limitado e o processo de mudança social também é bem limitado. Então ele faz questão de dizer que nesse tipo de sociedade o trabalho é dividido através desses elementos, por exemplo, gênero e idade. Já nas sociedades com solidariedade orgânica, principalmente a sociedade capitalista, né, o Durkheim vai dizer que a forma de solidariedade, por exemplo, é mais complexa. Logo, os elementos que são envolvidos, por exemplo, na constituição do mundo do trabalho nesse tipo de sociedade, é um movimento aí um tanto mais complexo também, sustentado na especialização, nas múltiplas funções, na criação de elementos fora dos elementos de gênero e também de idade para a divisão do trabalho. O trabalho ele é dividido socialmente, mas é um trabalho especializado, né? Então nós temos uma especialização do mundo do trabalho. É importante destacar também que, segundo o Durkheim, nós temos um elemento importante neste processo, que é justamente o desenvolvimento das complexidades dentro de um coletivo de uma sociedade, por exemplo. Então, Durkheim vai caracterizar que esse tipo de sociedade é uma sociedade que tem características bem marcantes aí no que tange ao desenvolvimento tecnológico, no que tange o processo de evolução da ciência, na criação de mecanismos tecnológicos utilizados no sistema produtivo. Logo, a especialização vem a ser uma consequência direta das sociedades com solidariedade orgânica, o que não existia, por exemplo, nas sociedades com solidariedade mecânica. Bom, é importante destacar também que, segundo esse pensamento do Durkheim, a gente consegue entender o porquê que os grupos indígenas tinham uma divisão do trabalho, por exemplo, sustentada nesses dois elementos, né? Tanto na questão da idade quanto de gênero. É porque o nível de desenvolvimento desse tipo de sociedade ainda é limitado em comparação, por exemplo, com a sociedade moderna. Logo, não existiria necessidade de criar outros elementos que iriam caracterizar
o processo aí de desenvolvimento de formas de trabalho que não seja esses elementos simples. Também nós abordamos no decorrer das aulas o método produtivo existente já dentro das sociedades com solidariedade orgânica, sociedades capitalistas, e que vieram evoluindo ao longo da história. Então nós abordamos aí no decorrer das últimas semanas algumas práticas que estão marcadas, por exemplo, dentro do modelo produtivo na sociedade capitalista. O Frederick Taylor ele traz algumas discussões já no século XIX acerca de como deveria ser organizado a indústria moderna no que tange a busca pela sua eficiência e pela sua eficácia, né? Então, a eficiência e eficácia de uma indústria é sustentada, por exemplo, no seu grau de produtividade, é sustentado nos elementos de organização do trabalho, é sustentado na organização do processo produtivo. E o Taylor traz a necessidade de criar-se alguns parâmetros para que esse sistema produtivo ele venha a ser organizado de maneira adequada. Então, primeiro o Taylor vai dizer que existe a necessidade de ter uma produção vinculada a métodos científicos. Então, a produção ela tem que seguir determinados parâmetros científicos e esses parâmetros científicos serão a base aí, vão constituir a base do sistema produtivo. O Taylor também destaca a importância da mecanização de parte da produção para aumentar a produtividade e trazer maior eficiência aí para o sistema produtivo. E por último, e não menos importante, o Taylor ele coloca a discussão um elemento que envolve diretamente o trabalhador. Ele diz que existe um processo de desvio de conduta dos trabalhadores que leva à necessidade também da criação de métodos para controlar o comportamento de um trabalhador. Então, para controlar esse comportamento do trabalhador, o Taylor coloca aí algumas métricas que são importantes, né, para evitar desvios no processo produtivo com o trabalhador. Então, o treinamento exaustivo para fazer com que os trabalhadores compreendam de que maneira que eles devem executar o trabalho, um processo de especialização e de qualificação para que o trabalhador tenha consciência de que ele só pode executar o trabalho e que ele não deve, por exemplo, mudar os métodos por conta das suas convicções particulares. Então, o trabalho do trabalhador é basicamente executar as suas funções aí dentro do mundo do trabalho. É importante destacar também que, segundo o Frederick Taylor, existe a necessidade dentro desse cenário de você reorganizar visando as novas necessidades da sociedade, ou seja, o aumento da produtividade, uma produtividade consistente, uma produtividade compatível com as novas necessidades. Bom, dito isso, alguns modelos industriais no decorrer já do século XX se utilizaram de ideias do Taylor para aprimorar suas práticas produtivas. Iniciando com Henry Ford nas suas fábricas de automóveis, inicialmente nos Estados Unidos e depois no restante do mundo, pegando alguns elementos aí da teoria do Taylor e aplicando diretamente na sua linha produtiva. Então, o Henry Ford ele incorpora essas características do Taylor, de especialização do trabalho, de qualificação do trabalhador, de mecanização de parte da produção, e ele cria uma linha de produção que vem revolucionar a indústria no século XX, principalmente com a criação da esteira, e essa esteira, por exemplo, vai ser responsável em levar ou deslocar as mercadorias em todas as estações existentes dentro de uma indústria. Então, o Henry Ford, ele basicamente, ao criar sua linha de produção sustentada em esteiras, ele traz aí a prática o que havia sido idealizado pelo Frederick Taylor, né? Então, o Henry Ford é um dos responsáveis, no decorrer do século XX, a implementar nas suas indústrias o modelo desenvolvido pelo Taylor. É importante dizer que deu certo essa tática do Ford, por quê? Porque nós tivemos aí um aumento significativo da produção. A esteira é uma esteira mecanizada, então ela representa aquela ideia do Taylor de
mecanização de parte da produção. O comportamento do trabalhador é controlado porque a velocidade do trabalho é retirado do trabalhador e é transferido de maneira direta para a esteira que determina o ritmo do trabalho do trabalhador. E nós temos aí um processo de implementação das práticas do Taylor com umas particularidades idealizadas lá pelo Henry Ford. Já na segunda metade do século XX, nós tivemos um processo de desenvolvimento mais profundo do Taylorismo, com o desenvolvimento de novas práticas, o aperfeiçoamento dessas práticas, tendo em vista as novas realidades, e aí nós chegamos ao toyotismo, né? O toyotismo foi uma prática que foi desenvolvida inicialmente nas fábricas da Toyota no Japão, e que ele tem como prática a implementação daqueles ideais tayloristas com alguns aperfeiçoamentos e algumas características. Primeiro, o toyotismo parte da premissa de que você deve produzir sob demanda. Então a produção ela deve estar centralizada na demanda e ela deve ser organizada e deve ser racionalizada a partir disso, evitando aí que você tenha uma produção ineficiente, ineficaz, com grandes estoques, por exemplo, que vão inibir aí a circulação de capital da própria empresa, né? Além disso, as fábricas da Toyota também implementaram algumas outras ideias, né? Então, as fábricas da Toyota trouxeram a discussão, além da produção sob demanda, o trabalhador sendo preparado para exercer múltiplas funções. Por quê? Porque se a estação de trabalho dele em algum momento estiver desativada por qualquer circunstância, ele pode ser automaticamente deslocado para outra estação de trabalho para que ele venha ter aí o seu desenvolvimento e as suas atividades de maneira plena. E além disso, a otimização de todos os recursos e o aproveitamento de todos os recursos disponíveis também faz parte aí do toyotismo, né? Então o nível de perdas no toyotismo é basicamente zero. Quando a gente fala a utilização máxima de todos os recursos, inclusive dos recursos humanos, de todos os recursos materiais e não materiais. Neste cenário, o toyotismo aumenta a sua produtividade e reduz o seu custo, se tornando mais eficiente. E por último, o toyotismo traz uma outra prática, que é implementar um processo produtivo heterogêneo e um processo produtivo sustentado em variação, reduzindo a possibilidade de grandes impactos em casos aí de movimentos do mercado em determinada área. Por exemplo, o carro popular está vendendo um pouco menos, então a empresa, por ter uma produção heterogênea, ela tem condições de se sustentar, por exemplo, nos outros nichos na qual ela atua. É importante descrever neste cenário que o toyotismo ele revoluciona o processo produtivo e leva a Toyota, por exemplo, a ser considerada hoje, em 2019, a maior montadora de automóveis do mundo, né? Então ela tem um crescimento exorbitante com a implementação desses ideais, com rigor e com método, por exemplo, desses ideais do toyotismo, aumentando a sua produtividade e reduzindo o seu nível de perdas, né? Então o toyotismo ele traz aí um crescimento exorbitante no decorrer do século XX. Bom, caros alunos, é mais ou menos isso que vai ser cobrado na avaliação. Então, não temos nada muito além disso. Vocês devem voltar suas leituras ao nosso material didático, ao nosso livro didático, às anotações de aula. E aproveito a oportunidade para desejar aí uma ótima semana de prova para vocês e que vocês consigam aí desenvolver de maneira plena todas as competências e habilidades necessárias para aprovação em cada uma das provas. Então desejo aí uma ótima semana de provas e fico à disposição para auxiliar em quaisquer necessidades que surgirem. Abraço, galera!